Tá o pessoal com dificuldade ali no Discord. Depois ajusto o acesso. Ok, tá aqui o Luiz já. E aí, Luiz? Luciana. Aí, Luciana. Oi, boa tarde. Boa tarde. Então, quando vai vindo aí mais pessoal ou não, a ideia é ter aqui umas noções full stack, né? Ou seja, de ponta a ponta, como funciona desde da parte dos dados até aqui a parte do front-end. Então hoje vai ser um pouco um conceito geral. A funcionalidade que eu vou desenvolver vai ser algo muito simples, que é o select. Olá, Bruna. Boa tarde. Então o select vai ser algo, ou seja, um desenvolvimento relativamente simples, mas os conceitos têm um pouquinho assim, um pouco diverso. E é um pouco complicado entender tudo. Olá, Brenda. Então a ideia Olá. é ter aqui uma ideia geral de como é que tudo funciona e nós vamos repetir esse processo durante todas as sessões. Então a ideia é que no fim das 10 sessões todo o processo fique bem entendido. Então é normal que nessa primeira sessão não se tenha um entendimento completo e detalhado de tudo, mas ao longo do tempo vai surgir dúvidas e conforme forem praticando também a ideia é ir surgindo cada vez mais dúvidas concretas e daí a gente vai esclarecendo. Então, antes de mais, eu vou criar aqui uma aplicação nova no Netuno, eu já tenho aqui a minha instalação do Netuno. Então, para criar uma aplicação nova, é aqui app, e vou criar com o nome de comércios, que eu vou usar aqui um processo, uma lógica de criar aqui múltiplos comércios, um sistema de gestão de comércios. Isso aqui está um pouco lento. Já vi que isso aqui... Deixa eu fechar aqui mais coisas. Já vi que isso aqui tá um bocadinho lento. Tem mais quem aqui? Você vai gravar, Eduardo? Sim, tá sendo gravado. Tem aqui mais gente com dificuldade. Pronto, aqui no nome da aplicação, então, comércio. A Mariana tá com dificuldade. Ok. Depois eu explico melhor aqui para ela. Então aqui é a nível de base de dados. As outras bases de dados eu teria que ter aqui um servidor de base de dados. Então o H2 já vem embutido no Netuno, facilita aqui o processo todo. Então nesse percurso não vamos entrar muito em detalhe aqui na parte dos motores de base de dados. Então vamos usar aqui o H2 que simplifica bastante. Okay? Aqui vou pôr em português para facilitar. E a minha aplicação agora está aqui criada. Deixa eu ver se eu termino de criar aqui. Está feito. Então, quando termina de criar uma aplicação, tem aqui essas indicações. Aqui é onde vai estar o meu código da aplicação. Então, se eu fizer aqui, eu vou abrir aqui um novo terminal. No meu caso, ele abre no lugar que eu estava. Então, eu posso fazer aqui o cd apps e cd... Olá, Mariana. E cd commerce, com a app que foi recém-criada. E aqui, então, vou abrir o meu code, eu tenho aqui dessa forma, senão eu ia também pelos arquivos, mas a lógica acaba que é dentro do Netuno, tem uma pasta apps, e dentro da pasta apps fica as apps que eu recém-criei. Também é possível pôr a aplicação fora, de outra forma, mas é um pouco mais complexa e para já não interessa muito. Manter aqui essa lógica que sempre que eu crio uma app, está dentro aqui dessa pasta apps que está aqui dentro do Netuno. Então, o meu Visual Studio Code está aqui abrindo. Isso aqui está aqui um pouco lento. Para não dizer demasiado lento. Por isso que eu vou daqui a pouco, a ideia era ir para o container. Pois. Eu acho que eu vou ter que saltar já para o container. Okay, enquanto isso eu vou iniciar aqui o Netuno. Então para iniciar o Netuno tem aqui esse comando. Alguém já fez esse processo aqui? Sabem, já criaram novas apps no Netuno? Não?
Ah, sim. Mas esse foi com base nuclear, né? Ok. Pronto. Tem uma lógica que a gente cria uma app com base já num código existente, que é diferente desse processo que eu fiz, que também está documentado, é de outra forma. E criar uma app completamente do zero é como eu acabei de fazer. Ok. E aqui então eu tenho a minha aplicação completamente zerada. Aqui atrás está iniciando o Netuno. E deixa eu ver aqui que eu posso mais fechar aqui. Pronto. Ok. Quando ele inicializa a primeira vez, ele tem a situação que está instalando os pacotes NPM dentro da pasta UI. Essa pasta UI é onde eu vou fazer o primeiro exemplo. É a pasta onde tem toda a interface do dashboard da aplicação do Netuno. Então, quando eu executo aqui, deixa eu ver aqui, está aqui iniciando. Isso não está muito fácil, por isso que eu uso muitas vezes o container. Fica aqui um pouco se arrastando. Mas tem a ver com a partilha da tela e a gravação. Arrasta aqui um pouco. Deixa eu ver se isso aqui desanda. Ok, já está lá. Okay. Então, aqui tem uma aplicação completamente limpinha, sem nada. Deixa eu aumentar aqui a tela, pra gente ver. Okay. Então, o primeiro passo é começar a pensar aqui no modelo de dados. Então, para o pessoal de front-end, essa parte dos dados é um pouco complicada, mas a ideia é descomplicar aqui nesse processo, ok? Descomplicar e bem. Então, a ideia é que entendam que essa parte é bastante simples e não tem que ter medo da parte de back-end, que é a parte de full stack, né? Que é obrigatório full stack entender de tudo um pouco. Então, aqui no construir, né? Então eu tenho aqui dois modos. Eu tenho o modo visualizar, que é a experiência do usuário final, né? Do utilizador. Quem vai usar o meu sistema vai experimentar essa interface. E depois eu tenho essa interface aqui de construir, onde me permite construir o modelo de dados no fundo. Vai ter mais coisas aqui com o tempo, mas para já está mais voltado aqui para essa parte do modelo de dados. Então o Netuno facilita a construção do meu modelo de dados. Que se eu não tivesse essa interface, eu teria que ir por comandos na base de dados e fazer os meus comandos de criar tabela, adicionar colunas e por aí fora. E esse processo todo bastante moroso, o Netuno tem aqui de forma um pouco automatizada, que é só preenchendo aqui esses formulários. Então aqui, a ideia de um formulário é a ideia de uma tabela em base de dados. Então podemos associar diretamente na nossa mente que é um formulário é uma tabela, um campo é uma coluna. Okay? Então se eu criar aqui um formulário que vai se chamar categorias, categoria, okay? Porque em base de dados convém que os nomes sejam sempre no singular, sempre no singular. E essa mesma lógica é o que a gente usa também na API, dos nossos serviços, na API REST. O serviço que alimenta um front-end, também a lógica é estar sempre os nomes no singular. Okay? Então tá aqui, categoria. E criei aqui a categoria, eu já vou ter aqui então para criar os campos nesse meu novo formulário de categoria. Okay? Se eu vier aqui em visualizar, fizer aqui o refresh, eu tenho aqui duas tabs, né? Num eu tenho aqui a experiência do usuário, na outra eu tenho aqui o meu construir, né? Então aqui eu já tenho meu formulário de categoria, que está vazio, não tem nada. Então agora eu posso criar aqui um novo campo, que no fundo vai ser uma coluna, que vai ser o código. Vou ter aqui um código, e já explico o porquê desse código. E vai ser não nulo, quer dizer que é um campo obrigatório, e chave primária quer dizer que eu não posso ter dois campos com o mesmo valor, tem que ser valores únicos nesse campo. Okay? Não posso ter repetição. Então gravo aqui e criar aqui novo campo e vou criar aqui o nome. Okay. E aqui também vou pôr como text. E também, mais uma vez, o meu nome também vai ser não nulo e chave primária. Os outros no fundo comportamento aqui da pesquisa e tal, que
com o tempo eu vou esclarecendo. Mas acaba que o mais relevante é esses dois aqui, chave primária e o não nulo. Então agora aqui, se eu fizer outra vez o refresh, vamos ver o que acontece. Então aqui no meu formulário, tenho agora os meus dois campos novos, de nome e código. Então, por exemplo, vou pôr farmácia, por exemplo, e farmácias. Okay. E aqui também vou pôr outro, padaria. Aqui outro bar. Não, aqui no código é simples. Então, qual é a ideia do código? O código vai ser um valor que a gente vai poder manipulá-lo via código mesmo, no caso do código do React. E esse nome é o que a gente vai mostrar na seleção do nosso select. Por isso que o código não tem acentos. Por exemplo, se a gente quiser fazer um if no código, não convém que a gente tenha caracteres especiais, né? O código, nosso código, seja de back-end, seja de front-end, é sempre sem acentos. Então, se a gente tem aqui uma situação que a gente quer forçar algo com um valor que vem da API, a API convém fornecer alguma informação sem ter acentuação, que daí no caso seria essa coluna aqui de código. E sendo que aqui é um campo e coluna é a mesma coisa, né? E formulário e tabela também é a mesma coisa, eu tenho aqui na gestão, posso fazer aqui uma query e fazer aqui um select, asterisco from categoria. Ou seja, esse comando é um comando muito simples, é a base de tudo para a gente entender aqui um pouco a parte de base de dados. Então a gente chama isso aqui de uma query, né? Que é no fundo um questionamento, uma consulta na nossa base de dados. Então a regra disso é, onde é asterisco aqui, o select, a gente diz primeiro as colunas que a gente quer. Asterisco quer dizer que eu quero todas as colunas. E o from é de qual tabela. Não? É simplesmente isso. A seguir eu posso pôr um where, que daí é um filtro. Daí eu posso fazer um where código, por exemplo, código igual a bar. Okay? Então eu tenho aqui 3 registros, né? Bar, padarias, farmácias, e faço aqui executo o select agora, e ele mostra aqui, e agora filtrou. Okay? Então essa é a estrutura básica de um select. Primeiro eu defino quais são as minhas colunas, depois as minhas tabelas, depois os meus filtros. E ainda tenho o order para definir a ordenação dos dados. E aqui, se eu quiser só algumas colunas em vez de todas, eu quero o nome e quero o código. E a ordem que eu pôr aqui também vai ser a ordem com que eu vou receber aqui embaixo. Primeiro o nome, depois aqui o código. Okay? Outra coisa que tem aqui é o diagrama. Então, o diagrama, conforme a base de dados vai crescendo, e vamos ter uma relação entre os formulários, e que vai criar aqui uma relação, no fundo, entre as tabelas, pelo menos a nível de lógica de dados e distribuição de dados, eu vou começar a ter aqui uma estrutura um pouco como uma teia de aranha. No Cloar já é ali um sistema que mais avançado, já tem muitas relações e demonstra bem isso. Aqui a gente está começando uma coisa simples, portanto, para já só tenho isso. E aqui também é uma forma simples de eu ver o que eu tenho a nível geral de estrutura de dados. As tabelas que eu tenho e aqui as minhas colunas. Então, com isso, eu posso agora começar a fazer aqui algum código. Eu já tenho aqui alguns dados, tenho uma estrutura inicial. Então, a nível de front-end, eu vou saltar aqui o front-end, o back-end, e depois aqui eu volto. Então, o front-end está aqui na parte... deixa eu ver se essa parte não dá zoom. Acho que só... Ah, não dá. Boa. Okay. Então, o que acontece? Eu aqui estou trabalhando no UI. Isso quer dizer que aqui no Netuno ele já iniciou na nova app, né? Ele iniciou aqui o commerce/UI, então já está o npm correndo, já está aqui compilando as alterações que eu faço aqui no front-end. Essas alterações do front-end é onde tem aqui no principal, onde eu tenho aqui... por que não veio? Aqui um pouco estranho. Ah, tá aqui. Tem aqui esse botãozinho, né? Isso aqui já é React. Então aqui uma demonstração do React já integrado.
Onde eu programo essa parte é aqui nesse UI. Essa estrutura é parecida com a estrutura de código de um React App, né? de uma aplicação React meio crua. Tem aqui umas pequenas diferenças, porque tem aqui o Webpack, tem aqui alguns pequenos detalhes diferentes. Mas tudo começa aqui, nesse dashboard container e nesse index. Então eu vou criar aqui um novo componente, que vai ser o nosso select. Então eu vou criar aqui um componente, que vai ser o category select. Aqui eu vou usar os nomes em inglês e na API também, okay? Na parte de back-end. E no modelo de dados vou usar os nomes aqui em português, vai estar aqui uma mistureba. E aqui eu vou criar então o meu index.js. Então a estrutura de um componente React, para o pessoal que já está estudando React, tem que começar a ficar de cor, né? Que é o import React from React, né? Depois eu tenho aqui uma função, que nesse caso é o category select. Essa estrutura que eu estou fazendo, há quem organize de forma diferente, né? Mas essa daqui é meio que padrão aqui no mundo do anti-design do Netuno. E aqui tem que fazer o export, e aqui a minha função tem que retornar o conteúdo do meu componente. Então eu vou fazer aqui um return de um div simples. Aqui categorias. Okay? E agora aqui no meu dashboard vou importar. Vou tirar, isso aqui tem algum lixo. Vou trocar aqui esse my button por category select. Aqui também esse import. E aqui embaixo deixo de ter isso tudo e passo aqui só para ter o meu select. Okay? Isso aqui acaba por ser lixo também. Eu vou tirar só para manter aqui a coisa mais limpa. Okay? Então o meu dashboard agora simplesmente chama aqui o meu componente de categoria, que vai ter a listagem de categorias depois, e esse meu componente para já só retorna um div dizendo categorias. Se eu ver o terminal do Netuno, eu tenho que ter uma mensagem assim, que o Webpack compilou com sucesso. Isso, se eu tiver aqui um erro grotesco no código, já vai aparecer aqui, né? Há outros erros que pode aparecer aqui uma tela em branco. Agora eu tenho que atualizar, isso aqui é suposto desaparecer e aparecer o que eu acabei de fazer. Pronto, tá aqui a categorias lá que eu acabei de criar, né, daquele componente. Se acontecer aqui de ter uma compilação com sucesso e aqui eu tiver uma tela meio em branca, quer dizer que eu devo ter erro então na minha console aqui do browser. Okay? Então eu devo daí observar aqui se eu tenho aqui algum erro. Deve ter vindo aqui parar. Né? Então agora entrando aqui um pouco na parte do anti-design. Isso aqui, essa parte do UI, já vem com anti-design, já vem com less, já vem aqui um pouco artilhado, já vem aqui pré-configurado com tudo. Então eu posso fazer aqui o import do select do anti-design from anti-d. Okay. E aqui eu posso já retornar direto o meu select. E aqui select, e dentro do select eu tenho aqui select option. Okay. Pronto, algo assim. Isso agora, mais uma vez, eu olho aqui no terminal, compilou bem, atualizo aqui. Notem que aqui não há, às vezes acontece isso, porque eu estou aqui com propriedade de lentidão, ele não puxou todo o arquivo compilado. Então tem que fazer aqui outro refresh nesse caso. Está aqui o select. Okay? O select do design tem esse bugzinho, ele aparece assim muito espremido. Então para a gente controlar ele, há uma forma que é, eu defino aqui o style, como se fosse definir um style em CSS. Né? E eu coloco aqui um igual, outro, ou seja, em React quer dizer que quando eu tenho aqui as chaves, quer dizer que eu vou ter código dentro das chaves, sempre. E dentro desse código eu vou ter um objeto, que são essas outras chaves. E aqui eu defino a minha parametrização do CSS. Nesse caso aqui eu vou definir a largura, né, do componente. Aqui o width. E aqui a largura vai ser, por exemplo, 300 px.
Também podia fazer via CSS, criar aqui um arquivo LES e importar e tal, mas eu não queria entrar no LES hoje. Pronto, ele está aqui compilando e agora já deve estar aqui amanhã. Agora tem aqui um problema, que aqui que agora o back-end resolve. Okay? Tá aqui agora o meu select, tem aqui. Então eu tenho a minha informação aqui nesse formulário, né? Tem aqui essa informação, e eu quero que essa informação vá parar aqui dentro, que venha aqui para dentro. Agora como é que eu faço isso? Então eu tenho que fazer uma chamada na API REST, né? Ou seja, no desenvolvimento atual a gente tem essa lógica da API, né? Que tem os nossos serviços REST, que devolvem normalmente JSON, e depois nós temos a base de dados. Então, para já a informação apenas está na base de dados. Falta aqui no meio uma peça, que é a nossa API REST. Então, para definir a API REST, eu tenho aqui no server, que daí é a lógica de eu programar a parte de servidor aqui dentro do Netuno, e tem aqui o serviço. Okay? Esses serviços, no fundo, são os web services. Okay? É a tal API REST. Então, eu vou criar aqui dentro a category, e aqui dentro uma outra pastinha que vai ser o list. Há muitas formas, assim como tenho muitas formas de construir os meus componentes React, eu também tenho muitas formas para construir essa estrutura que eu estou fazendo aqui do serviço. Okay? Eu podia ter só um category.js, por exemplo. Né? Mas eu prefiro fazer dessa forma, que é a voz da experiência, eu diria. Que tem várias vantagens por ter essa estruturação assim e aqui esse get. Então quer dizer que esse meu serviço só vai responder para get e é uma estrutura que depois tem uma documentação do Netuno que depois eu vou mandar o link para vocês que explica melhor essa parte. Então aqui eu posso fazer aqui um código que para já é só isso, okay? Só tem que fixar isso aqui, que é um db.query. Baseado na query que a gente fez lá atrás, é a mesma lógica aqui. É um select, asterisco, from, categoria, certo? Então agora, como é um get, eu posso chamar diretamente aqui no browser. Eu vou abrir pelo Firefox, não, mas já está um bocado lento, melhor não. Vou abrir aqui mesmo. Service, ok, category list. Então, aqui eu tenho aqui o meu JSON. Então começa com parênteses retos, né, com colchetes, então quer dizer que é um array, depois as chaves, quer dizer que vem um objeto JavaScript, e depois tem aqui meus vários parâmetros do objeto, e aqui depois à frente o valor. Eu tenho aqui o nome, e tem aqui o código, né, vai vindo por aqui afora. E tem aqui muita informação que eu não quero, é ruído. Então eu troco aqui, em vez de tudo vai vir só o nome e o código. Atualizo aqui, já tem aqui informação mais sintetizada. Essa codificação aqui é dos acentos, é normal. Por isso que a gente não deve ter acentos no código. E aí, o que acontece? Se alguém tiver alguma pergunta no chat que vai me escapando, me chame a atenção. Ok, o Leandro já está aí ajudando, fixe. Eu tenho aqui um processo, uma situação de incoerência que eu tenho aqui no meu serviço em inglês e no meu output nomes em português. Não convém. Na estrutura convém a gente ter um certo padrão, não misturar tanto o idioma, né? Então tem uma forma que eu consigo via query trocar aqui a nomenclatura. Então eu vou aqui o as name, por exemplo, e as code. E aqui ele faz um alias, no fundo, troca aqui o nome e já tem aqui a nomenclatura em inglês. Agora o que falta? Eu chamar esse serviço no front-end. Como é que eu faço isso? Tem um componente que é o Netuno Service Client. Jogar no Google, aparece logo aqui no início e daí aqui eu tenho aqui um exemplo de uma chamada. Aqui é o import dele, que eu preciso pôr no meu código, né? E aqui é a configuração. Como eu estou trabalhando aqui no UI, essa configuração já está feita. Não tem que me preocupar com ela. Okay? Eu posso ir direto aqui para essa chamada. Okay? Só que eu tenho aqui um detalhe importantíssimo no mundo do React. Eu não posso chegar aqui
e pôr aqui a minha chamada, a minha API. Certo? O que eu uso nesse caso? Vamos lá, pessoal. O que eu uso aqui? Ninguém? O hook. Qual hook? Qual? Os effects. Boa, isso mesmo. Okay? Aqui entra o useEffects. Okay? Porque se eu fizer isso, ele vai executar aqui múltiplas vezes essa execução do serviço. Até uma situação que detectei esses dias com o Marcel, que um componente cruzinho em React, só de ele aparecer no browser, ele estava chamando 2 vezes o código. Okay? Então, ele tem múltiplas aqui execuções que a gente não consegue controlar bem. Quando é que isso vai ser executado? A gente quer que a consumo da API seja chamada uma vez. Se for chamada muitas vezes, a gente está desperdiçando a comunicação aqui com a API. Então a gente tem que usar o tal hook do useEffect. Então o hook do React do useEffect eu defino aqui em cima, que tem que importá-lo, o useEffect. E agora aqui eu posso chamar esse hook. Okay? Isso aqui está altamente documentado na internet. Okay? É investigar sobre o useEffect e estudar um pouquinho sobre isso. Ele recebe sempre uma função no primeiro parâmetro e um array a seguir. Tem que ter um array sempre. E o array, nesse caso aqui, é vazio, porque ele vai ser executado só a primeira vez. Okay? Nesse array eu podia fazer aqui uma observação da alteração de states, tem uma série de lógicas, que no futuro a gente vai entrar um pouquinho nisso. Mas o conceito básico é o useEffect, array vazio. A gente vai repetir muito isso aqui é para fixar mesmo, para não esquecer mais. Aqui, como é um simples get, eu não preciso de passar dados nenhum. Aqui eu não preciso desse prefixo do serviço. Eu posso já chamar aqui direto a minha configuração aqui da URL, que é category list. Okay? Coloco aqui category list. E ele já vai dar aqui a resposta. Se eu executar isso agora, deixa eu ver se já compilou. Já compilou. Opa, isso aqui ficou grande. Por causa lá do serviço, se eu aumento lá, aumenta aqui. Okay. Então, agora, deixa eu ver aqui na console. Ok, tá aqui dando o erro do quê? Que o underscore service is not defined. Okay. Pessoal, quando a gente tem erro, a gente não pode se assustar e virar a cara e ir atrás do erro. A gente tem que olhar para o erro, ler o erro, pensar sobre o erro. Não? Senão a gente perde tempo. A gente está procurando uma agulha no palheiro. Se a gente interpretar bem o erro, a gente já sabe direto onde é que a gente tem que mexer. O erro é sempre, os erros são sempre descritivos do que está acontecendo. Se não for descritivo, aí é uma boa situação a gente perguntar para alguém ou tentar jogar no Google. Okay? E evitar um pouco estar aqui assim à toa a procura aqui do que será, desfazer código e por aí fora. É interpretar aqui bem. Então o que me falta é que fazer esse import que está aqui em cima. Fazer essa importação. Então, venho aqui e faço aqui o import. Agora deve compilar aqui bem, já compilou. E aqui, outra vez aqui um refreshzinho. E vamos ver. Ok. Tá aqui já o server response. Okay? Esse server response já segue aqui os dados da minha API REST. Se eu vier aqui em network, tá aqui o list. Okay? Eu aqui, porque eu tenho aqui um filtro, tá aqui CA. Ok, tirei o filtro, tá aqui. Okay? Em network, ou seja, essa ferramenta aqui é preciso saber utilizá-la bem, que é o nosso braço direito. Onde a gente vê aqui o que está acontecendo, né? Então, eu aqui tenho meus erros de front-end, aqui network eu tenho toda a comunicação aqui com a parte de servidor. Quando eu tenho uma aplicação React normal, eu vou ter aqui uma comunicação com o servidor do meu front-end, que o React lança, né? Que usa o Webpack também. Aqui no caso, eu tenho também aqui coisas do Netuno, ficheiros e tal, e tem aqui o código do front-end sendo puxado, é esse main.js, e tem aqui esse list. Se eu clicar aqui, tem aqui um botãozinho que é importantíssimo, fetch. Okay?
fetch barra XHR. Isso aqui quer dizer que são as nossas chamadas via REST, via API. Então, se a gente clica aqui nele, já limpa tudo. Só fica aqui a parte de comunicação de dados e tira aqui os arquivos JS, CSS, imagens, fontes, tudo, coisa aqui extra. E a gente foca aqui na integração com o back-end. Okay? Então tá aqui o serviço sendo chamado, qual é que é o endereço, o método, que eu chamei lá no código como get, né, .js, só para responder para esse método. E tem aqui o endereço dele e o que ele respondeu. Então agora eu tenho essa informação vindo para o front-end, só que está morrendo aqui nesse service response, está aqui nesse JSON. Né? Agora, como é que eu faço isso aqui ir para o front-end? Quando eu digo ir para o front-end, quer dizer ir para o render, né? Ir aqui para o return. Porque eu tenho que pôr essa informação agora daqui aqui para dentro dos options. O que eu preciso aqui no meio? É um outro hook. Qual é o hook? Alguém chuta? Vai lá, Luiz. Pera aí, Leandro. Pera aí. Eu sei que tu sabe. Deixa eu ver se mais alguém sabe. A gente usou codando junto lá, pô. Qual que era o nome? É. Eu acabei de falar nele há um bocado. Estado. Isso. Use state. Isso mesmo. Então falta agora aqui o use state. Então, o use state serve para a gente manipular aqui, alterar valores aqui no front-end, né, no render, aqui no nosso return. Quando eu digo front-end aqui dentro do componente React, que é mesmo o output dele, a saída dele. Entendeu? Então, aqui eu vou usar aqui o meu outro hook, que é o use state. Em todas as sessões a gente vai entrar nesses dois hooks, podem ficar tranquilos, até o final vai ter que decorar isso aqui de cor. E esse hook nos devolve dois valores. Um de leitura, vou chamar de list, e outro de alteração, que é o set list, nesse caso. E o padrão é sempre esse, é o set no segundo valor. E esse state, eu vou começá-lo com o array vazio, para não ter aqui problemas depois quando eu fizer ali um map. Então, eu chamo ele aqui com o set list, para alterar o valor dele. Eu posso até tirar esse if aqui, não é preciso, vai vir sempre aqui como JSON. Okay. Então, eu estou enviando o valor que vem do meu serviço, né, o meu conteúdo do serviço, eu estou enviando aqui para o state, para o setlist, para alterá-lo, e depois eu vou obter esses dados via aqui esse list. Então aqui eu posso fazer, o list vai ser um array, eu sei que é um array porque é colchete, é que começa com parênteses retos, colchete, então é um array. Então um array eu posso já fazer o loop nele, aqui direto aqui no React. Ou seja, aqui eu tenho aqui as minhas chaves, quer dizer que eu vou pôr código aqui dentro, e esse código vai executar algo que tem que retornar uma lista de objetos, que daí no caso é o map, e o map funciona em cima de um array. Por isso que eu estou iniciando aqui com um array vazio, porque se eu colocar aqui null, se eu colocar false, qualquer outra coisa, vai me dar erro nesse map. Okay? Então começa com um array vazio, quer dizer que a primeira vez ele não vai acontecer nada. Depois, quando a API me retornar aqui, for processada e retornar os dados, aí ele já vai percorrer aqui o array todo. Okay. Não, foi ali para cima. E agora eu mando esse options para aqui. Okay. Esse option tem aqui duas coisas, que é o value, que é o valor de cada opção, que vai ser o meu código, item.code, que é o que cada elemento lá da API retorna. E aqui vai ter o nome, item.name. Okay. Que também é o outro. Um é o código e o outro é o name. Então quer dizer que o código vai ser o meu valor por trás, que é o que vai ser enviado futuramente para outro serviço na API, que é o que identifica cada registro. E depois esse name é o que é apresentado para o usuário. E normalmente é sempre assim que funciona nas APIs. A gente tem uma informação, às vezes é o UID, que é um ID universal, que é uma sequência de caracteres assim meio grandinha. E sempre tem isso, que é um valor que a gente recebe e manda, e outro valor que a gente usa aqui para apresentar. Então agora, se eu fizer aqui atualizar, tem aqui, deixa eu ver se vem, porque aqui não veio. Acho que ela não compilou ainda.
Devo estar aqui com algum erro. Talvez. Alguém desconfia de alguma coisa? Zero? Vamos ver. Div. Vou pôr aqui um debug. JSON.string if. Vai. Aqui o meu list. Deixa eu pôr aqui um div aqui embaixo. Porque o componente só pode retornar sempre aqui um elemento. Eu acho que isso aqui é problema de compilação. Não. Ok, tá aqui os dados e aqui dentro não tá vindo. Caí aqui na armadilha que a gente discutiu muito na última vez. O que acontece? Se eu tenho aqui numa função, numa arrow function, com chaves, eu tenho que pôr o Retorno. O? Retorno. Exatamente, boa, Luciana. Exatamente, tem que pôr aqui o return. Okay? Se eu não tiver aqui as chaves, aí eu posso pôr direto. Okay? Tenho chaves, tem que ter o return. Senão, game over. E agora... Vamos lá ver. Leva ali um tempinho, começou com o array vazio e tem aqui as minhas opções. Ok? Pronto, aqui então deu para dar aqui uma ideia aqui um pouquinho geral. Na próxima sessão vamos entrar aqui em outros detalhes. É importante treinarem para pegarem aqui, para terem problemas. O principal cenário é terem aqui alguns problemas. Depois também a gente vai fazer aqui uma passagem desse desenvolvimento para um website externo, um website também criado do zero, que é também para terem a ideia que a gente pode desenvolver aqui nessa interface do Netuno, mas a gente também pode fazer numa React App criada do zero. Entendeu? Então a ideia também vai ser, aos poucos, eu vou dar mais duas coisas, que é criar uma app React do zero e Open API. Que o Open API é a documentação da API aqui do back-end. Que não é, a gente tem muitos serviços, temos aqui uma série de serviços aqui na nossa API REST, não dá para a gente ficar adivinhando ou vendo aqui no código o que todos os serviços que existem, o que cada serviço faz. Então tem uma lógica a gente documentar isso e estruturar aqui na parte do back-end. Portanto, isso tudo que eu passei hoje é obrigatório fazerem, okay? Senão vai faltar conteúdo aqui para as próximas fases. Que isso vai ir complicando. O select é a coisa mais simples, okay? Acaba por ser a situação mais básica. A table, a próxima, vai ser um pouco parecida, mas vai ser aqui com várias, com mais informações. Então, esse conceito todo, ou seja, temos aqui um serviço, temos aqui um componente React, né, que comunica através aqui desse service. Isso aqui podia ser o fetch, podia ser o Axios, ou mesmo o request. Tem vários componentes, modules, né, do NPM para a gente fazer essa comunicação com a nossa API. Aqui no caso do Netuno é a mesma lógica, é que facilita aqui usando o service. E esse use effect, use state é muito importante, comecem a entender também e praticar aqui várias vezes em cenários diferentes como é que eles são utilizados, para entender como é que a lógica do React se encaixa. Que isso aqui é a base de toda a lógica de processamento dos componentes em React. Okay? E o anti-design, a gente vai usar também durante todo o percurso aqui os diversos elementos aqui, os componentes, aliás, os diversos componentes do anti-design. Eu vou fornecer aqui o link de alguma documentação. Então vai ter a documentação que já podem ir vendo como desafio. Para quem não instalou Netuno, está aqui. Vejam a documentação em português. A documentação em inglês tem aqui algumas coisas que já estão corrigidas aqui em português e falta traduzir para inglês. Por exemplo, nós já temos aqui no website, na versão inglesa não está ainda atualizado, com o Craco.
que é a nova forma aqui do Anti-Design integrar aqui num website, numa app React feita do zero. Isso aqui já está atualizado. Então isso aqui é algo que eu vou explicar depois, e também o tema escuro e tal, Dark Mode. E depois aqui a parte do Open API, okay? Que aqui é a lógica do Open API, que depois também vou explicar mais à frente, e a parte dos serviços web REST. Essa parte aqui dos serviços é muito importante que vejam. Okay? Essa aqui é a parte mais crítica. E depois, em paralelo, é ir consultando um pouco o que é o use state, o use effect, e pegando um pouquinho aqui essa lógica aqui desses hooks do React. Não foquem no resto, nas outras coisas do React, foquem só nesses dois. Componente, use effect e use state. Né? Props, já levamos com muito de props nas formações do Couloir, né Luiz? Já chega. Então, pronto, props então a gente também vai falar de props, portanto, para já não é assim crítico. Tá ok? O que pareceu? Difícil? Dá medo? Full stack é complicado? Não? Eu acho que é aí que diferencia um site de amador com um site já com bastante coisa, né? Ou o que você for fazer, aí já dá para expandir muita coisa com isso aí que você está mostrando. Ainda é o modo básico, mas é por aí. Ou seja, isso aqui vai abrindo para muitas possibilidades. E é importante pensarem no seguinte: tudo que vai ser passado. Entendeu? Eu estou puxando aqui para uma temática, que vai ser aqui um catálogo de comércios. Entendeu? Mas tentem não imitar. Entendeu? Se eu estou fazendo para comércio, tentem fazer, por exemplo, para uma padaria, para uma oficina, para uma farmácia, por exemplo, para uma escola, um sistema qualquer, um sistema de gestão de tarefas, de compras, para qualquer coisa. Entendeu? Porque o que acontece? A gente tem que sempre mexer um pouco com a criatividade. Se a gente copia uma receita exatamente como ela vem, a gente só está copiando, a gente não está pensando. Entendeu? Quando a gente muda o nome das coisas, a gente já vai cair numa complicação, que é, a gente está vendo uma explicação, que explica com determinados nomes, e a gente tem outros nomes no nosso cenário, no nosso ambiente. A gente vai já ter que pensar um pouquinho mais. E isso é muito bom, porque quando a gente tem um problema, a gente procura a solução na internet, a solução nunca está adaptada para o nosso problema. É para um outro problema. A gente tem que interpretar aquilo que está sendo utilizado num outro contexto e como vai se encaixar no meu contexto, naquilo que eu estou criando. Né? Então aqui já é uma forma muito primária de estimular esse tipo de raciocínio. Okay? Eu tenho uma aplicação, um sistema que eu estou fazendo e estou aqui aprendendo umas coisas. Como é que eu pego aqui essas peças que eu estou aprendendo e integro aqui no meu cenário mais real? Okay? Tentem fazer isso, que vai ser um bom exercício. Né? E algo que seja minimamente ambicioso, que dê para ir complicando. Né? Que vai ter vários cenários aqui, várias explicações, vários componentes, que depois dê para aplicar e ir complicando. E vai ser interessante vocês pensarem no modelo de dados, conforme eu explico numa situação, e como é que vocês adaptam esse raciocínio para o vosso. E isso vai gerar questões, e podem pedir ajudas, partilhar aqui e tal. Então a ideia vai ser, eu vou tentar explicar um máximo de 30 minutos, depois a gente ter 15 minutos aqui de conversa, além do Discord ali, poder fazer perguntas a qualquer momento, estão ali batendo a cabeça, perguntem no Discord para ver se a gente ajuda aqui um ou outro. Tá bem? E nas quinta-feiras a gente pode também, nas sessões de co-learning, também fazer aqui uma partilha e tirar dúvidas. Ok, pessoal? Mais alguma coisa? Querem acrescentar algo? Eduardo, sim. Onde que vai ser disponibilizado o link da gravação? Vai aparecer lá na plataforma do dev.netuno.org. Para entrar nas sessões também é por lá. Quando está no horário, 5 minutos antes já aparece lá o link. É só atualizar lá a página se for preciso, mas tem lá o entrar no evento e depois na sessão, e depois tem lá um link da transmissão para cair aqui. O link é sempre o mesmo, só que indo por ali, sempre mesmo porque eu pus sempre o mesmo, podia ser diferente. Indo por ali, marca a presença. Okay? Depois a gente aqui no fim gera aqui o certificado e tal, e depois vai contando uns pontos aqui pro futuro, aqui a gente equacionar aqui a evolução do pessoal. Certo. E esse colônia que vai estar na quinta-feira, como é que é? Não, eu vou publicar já agora. Toda terça, né? Hã? Desculpa. A formação é toda terça, né? Sim.
A formação é às terças e na quinta a gente tem uma sessão de co-learning. É num horário diferente, que daí é partilha de conhecimento, é um outro, a gente treina também algumas coisas dessas, mas é de forma diferente, temos feito mais com React agora. E é partilha, pronto, podemos falar de outros assuntos, tirar dúvidas e por aí fora. É um dinamismo aqui, mais conversa aqui entre grupo. Entendeu? E na quinta-feira é às 10 aqui de Portugal e às 6 da tarde no Brasil, né, se não me engano. E é quanto tempo de duração? É 1 hora. Beleza. Ok? Tá ok? Então tá, pessoal. Até a próxima terça. Tentem praticar. Eu vou ainda pôr lá o link da próxima sessão do Co-Learn e aqui o vídeo também, ver se disponibilizo ainda hoje. Ok? Então, cumprimentos. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada, tchau, pessoal.